Se é franquia, tem que ser de fato. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Franquia de Fato, comigo, Otávio Panquesto. E o tema de hoje será Shopping Desvendando os Mistérios, parte 2. A gente já fez um episódio falando sobre esse assunto e agora a gente vai complementar. E eu trouxe o mesmo convidado do outro podcast, que é o Bernardo Carvalho, da Partner BBC, né, que é especialista em avaliação de empreendimentos, estudos de viabilidade, desenvolvimento e implantação de shoppings. É isso mesmo, né, Bernardo? Isso mesmo. Muito obrigado por você ter vindo novamente aqui no podcast. E hoje eu até coloquei uma caixinha lá no canal ontem, Certo. solicitando perguntas, e hoje eu vou estar enrolado, porque Tá tem muita recheado. pergunta aqui. Não tem, e não tem pergunta tabu, não. A gente pergunta, a gente Tem responde muita. tudo. Bom, eu queria começar te perguntando o que é um re-rateio, que a gente não tocou nesse assunto, ou foi muito Foi leve muito leve, no outro muito episódio. rápido. Bom, antes de falar do rateio, eu vou falar do rateio, né? Existe um termozinho que muito pouca gente sabe a origem dele, chama CRD, Coeficiente de Rateio de Despesas. O que é isso? Então, eu vou para explicar direitinho, vamos falar de um prédio residencial com 50 apartamentos iguais. Então, você tem um condomínio, né? Limpeza, segurança, elevador, e todo morador, dono ou locatário, tem que pagar o condomínio. Como é que é feito esse rateio? Pega o valor total das despesas e divide por 50, são 50 apartamentos. Então, é o exemplo mais simples que tem. Então, o CRD é igual para todo mundo. O coeficiente é 1, é 10, é 100, mas todos têm ou 1, ou 10, ou 100. Aí vamos complicar um pouquinho. Vamos para um conjunto de salas comerciais, onde as salas não são exatamente iguais. Metragem, Né? né? Já tem a metragem. Aí você... o total das despesas já não pode ser dividido, né, pelo número de unidades, e sim pelo total das áreas. Então você soma as áreas e divide, né, soma o valor das despesas, divide pelo total das áreas e sai multiplicando área por área. Então, uma sala de 30 metros quadrados paga metade de uma sala de 60, que, por sua vez, paga metade de uma sala de 120, e por aí vai. Aí vamos complicar um Mais um pouquinho nível. mais. Aí vamos para o shopping. Quando você vai para um shopping, se você usar o exemplo do apartamento, se você tem 100 lojas, se pegar o total das despesas, dividir por 100 lojas, vai dar uma confusão, porque o cinema vai pagar a mesma coisa que uma loja de 30 metros quadrados. O cinema não vai aguentar. Por metro quadrado, também não dá certo, porque o cinema, de novo, uma grande loja âncora, não vai suportar pagar condomínio sobre 1.000, 2.000 metros quadrados, uma academia, o mesmo metro quadrado de uma loja de 30 metros quadrados. Então, o CRD é uma forma semelhante ao questão do imposto de renda, que quanto mais vai tendo renda, mais vai pagando, aí você pensa o contrário agora. Então, o conceito é, quanto maior for o espaço, menos Menor. por metro quadrado ele tem que pagar. E aí, de shopping para shopping, se criam maneiras diferentes de calcular o CRD. Então, em vez de você dividir pelo total de unidades ou dividir a despesa pelo total de metros quadrados, divide pelo total de CRDs. E aí sai multiplicando cada CRD. E como é que é definido o CRD? Né? Então, o que é que eu uso muito nos shops, né, que a gente já planejou? A gente usa alguns fatores. Usa fator área, é importante. Então, aí eu crio uma tabela progressiva onde cada metro quadrado adicional vai se tornando mais barato. Esse é um fator. O outro fator é a relação entre a fachada e a área. Então, se você tem, por exemplo, duas lojas de 32 metros quadrados, vamos pensar, então elas vão pagar igual? Não. Se uma loja, né, vamos dizer, for 8 de frente por 4 de fundo, tem 32 metros quadrados. A outra tem 4 de frente e 8 de fundo, também tem 32 metros quadrados. Por que elas não devem pagar igual? Então, em termos objetivos, eu posso dizer que o shopping gasta mais para iluminar o corredor que passa em frente a essa loja de 8
né, de fachada do que de 4. Você diz né? que ela tem uma vitrine Tem maior. uma vitrine maior. Então, é lógico eu dizer que eu vou gastar mais lâmpadas na parte exterior, né, no corredor, para iluminar ali, e vou gastar mais limpeza, porque tem mais piso, e vou gastar mais homem-hora de segurança, por exemplo. Então, esses três atributos justificam, embora não seja medido, né, no centavo, não tem como fazer isso, mas existe um conceito lógico, né? Então, quem tem mais vitrine deve pagar mais, né, do que aquele que tem menos vitrine. Então, mesmo que sejam duas áreas iguais. Então, esse é um segundo fator. Aí a gente começa a sofisticar criando fatores diferentes. Por exemplo, posicionamento no mall. Se eu tenho uma loja no piso térreo que passa muita gente, eu posso dizer, em tese, passa mais gente, suja mais, né? Então o condomínio vai gastar mais para manter aquele corredor limpo. Se essa loja está lá no terceiro piso, no final do corredor, né, eu posso medir que tem menos tráfego. Se tem menos tráfego, suja menos. Eu posso dizer que eu posso dar um pequeno bonificação, né, para o condomínio dele ser menor. Então, eu posso dizer, por exemplo, que quem está no térreo paga fator 1, quem está no piso 2 paga fator 0,8. Então, eu pego e combino esses fatores todos, combino a área, combino a relação entre fachada e profundidade, né, e área, e combino também com o posicionamento no mall. Alguns shoppings usam o fator conformidade do uso. Por exemplo, uma loja de alimentação, ela gera mais desconforto para o condomínio, porque gera lixo, né, fica um pouco mais aberta. Questão de né? gordura. Né? Gordura. E um pouco mais aberto, né? O horário dela é estendido. Às vezes, o shopping tem que manter toda a estrutura funcionando, escada rolante e tudo, né? Por conta das lojas de alimentação, tá? Que fecham uma hora depois. Então, eu posso dizer, tem shopping que usa, tem shopping que não usa isso, eu penalizo um pouco a loja de alimentação por conta disso. E eu posso beneficiar uma loja, por exemplo, com uma lotérica. Essa loja de alimentação, mesmo ela sendo fora da praça, ela também... Aí depende onde ela local, for, né? do local, tá certo? E eu posso beneficiar, por exemplo, uma lotérica, que domingo está fechada, tá certo? Então, o shopping cria uma série de atributos que isso converge para um fator, né? 1 ponto alguma coisa, ou 100 ponto alguma coisa. Eu chamo esse fator de CRD, que é coeficiente de rateio de despesa. Então, todo mês a gente... Então, o shopping tem um total de CRDs. Então, todo mês eu pego o total das despesas, divide por esse total e multiplica pelo CRD de cada loja. Aí eu tenho um condomínio naquela loja, tá certo? Nos shoppings que a gente, né, já fez, a gente põe essa regra de cálculo dentro da convenção de condomínio, para que qualquer lojista possa aferir por que a loja dele paga X reais de condomínio e a outra, que é vizinha, paga menos ou mais. Por exemplo, eu posso ter duas lojas de 32, uma na esquina e a outra do lado. A da esquina paga mais, porque ela tem uma vitrine maior. Tá certo? Porque se os lojistas conversarem, vai falar, quando é que você paga de condomínio? Pô, pago tanto, pô, pago menos. Exatamente. Mas para muitos shoppings, isso é uma verdadeira caixa preta. Muitos empreendedores também não entendem, porque geralmente isso é contratado por algum assessor, algum consultor, que monta isso e fecha a 7 chaves e ninguém descobre, né? Por quê? Mas esse é o conceito. Não é para ser segredo, porque tem que ser explicado. Porque eu não posso cobrar mais de condomínio porque eu acho. Eu tenho que ter, tem mais vitrine, então é justo eu dizer que gasta mais energia? Quanto eu não sei, mas eu vou ter 4 lâmpadas em frente e o outro eu vou ter 3 lâmpadas em frente. Mas tá esse certo? valor, ele também ele é colocado também como vocês antes devem fazer, o que eu vou gastar ali para Isso, manter aquele condomínio. no shopping. E aí usa todas essas características para poder fazer esse rateio. Como é que é formado o condomínio? Tem as grandes contas, né? Você tem pessoal, né? Superintendente, gerente financeiro, você tem limpeza, né? Manutenção, operação, detetização, né? Serviços públicos, água, luz, tal.
Então, existe como um condomínio de prédio normal, tá certo? Então, quando a gente vai conceber um shopping do zero, a gente monta uma ideia de quanto será esse condomínio, ninguém acerta, porque né, ninguém tem a bola de cristal, e a gente tenta errar o mínimo possível. O último que eu projetei, eu errei 20%, entre o que eu concebi 3 anos antes do shopping inaugurar, atualizando né, pelo índice de inflação. Quando inaugurou, ele estava 20% a maior do que eu planejei. Um erro que eu acho aceitável, né? Porque aí no meio do caminho aumentou teve dissídio da categoria dos Salário. vigilantes, do salário pessoal, energia, né? Tá numa fase, por exemplo, de tarifa vermelha, bandeira vermelha e tal. Às vezes o shopping não tem ainda o esquema, por exemplo, de geração de energia solar e tal, né? Então, a gente concebe esse total de despesa, rateia e por aí vai. Então, aí vamos para o ré-rateio. Então, como eu expliquei na outra vez, igual um prédio de apartamentos ou um prédio de salas comerciais, o proprietário, por si ou pelo seu locatário, tem que pagar o condomínio da sua unidade, seja apartamento, seja sala. Se tiver ocupado, ele transfere isso para o locatário. Mas se não tiver ocupado, é dele. Então, esse é o mesmo conceito para shopping. Então, a loja estando desocupada, a gente chama despesas de lojas vagas, o condomínio de lojas vagas. O empreendedor tem que pagar, tá certo? Aquele boleto que é gerado por igual. Alguns shoppings, né, eu acredito que seja uma minoria, né, principalmente shopping, primeiro shopping, o cara, o empreendedor de primeira viagem, que eu chamo, vê um shopping pequeno, interior e tal, ele, para se proteger, ele fala assim, olha, põe aí na convenção do condomínio. Se a vacância for até 20%, eu faço ré-rateio. O que é isso? Em vez de eu distribuir por 100% das lojas, eu distribuo aquele rateio, eu faço por apenas 80% das lojas. Ou seja, eu penalizo quem está usando as lojas, tá certo? Livrando a cara do empreendedor. Está eticamente errado, legalmente, está tudo errado, tá certo? Mas existe isso por aí. Né? Estacionamento, ele entra nesse... Não. Aí. O estacionamento, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, o circuito da energia, tá certo? É separado. Então, aí eu tenho um medidor para o estacionamento, a operação do estacionamento paga a energia, liberando a conta de energia do valor. Agora, quando não está, muitas entra o que a gente chama de receita extra. Eu cobro um valor, por exemplo, do estacionamento, eu negocio, ó, você me dá aí 20 mil por mês, tá certo? Para bancar o que eu gasto com você de limpeza, de energia e tal. É parecido com o que a gente faz, às vezes, com âncora, né? A âncora é difícil entrar num rateio. Então, muitas vezes, nas conversas do condomínio, fala assim, eu crio a regra de rateio, digo assim, ó, lojas a partir de 1.000 metros quadrados é livre de negociação, tá certo? Aí eu negocio com a âncora, quando a âncora, aí fala assim, ó, eu vou pagar 50 mil, você se vira. Eu não quero saber quanto que é condomínio e quanto que é aluguel. Eu quero o meu CTO de 50 mil, que é o custo total de ocupação. Quem divide, problema é seu aí. Aí o empreendedor decide. Eu vou ficar com 40 e dá 10 mil para o condomínio. Aí quando eu for fazer o rateio, eu pego o total das despesas, tiro essas receitas extras, que são negociações com âncora, né, estacionamento, quiosques. Né, o quiosque não entra no rateio também. Eu estipulo um valor. R$ 1.000 por mês. Eu tiro essas receitas extras, tá certo? E do que sobrar, aí sim eu faço o rateio. Por exemplo, quando a gente faz alguma coisa de negociação do mall e merchan, às vezes vai um pedacinho para o condomínio. Eu fecho um contrato com a Coca-Cola de 10 mil por mês para botar nas empenas do shopping, não sei o que e tal. Aí é uma negociação interna. Né? A moça, o rapaz da área de promoção, briga com financeiros, desses 10 mil aí, me arranja 1.000 para o condomínio. Então, todas essas receitas extras, eu diminuo do total das despesas antes de fazer o rateio. Acontece. Porque se os lojistas vão pagar, qual que é a vantagem de você pegar uma receita extra e não dar para o empreendedor e dar para o condomínio? É justamente para que o condomínio, às vezes, está querendo fazer alguma coisa e não tem dinheiro. Tipo a melhoria. A melhoria. Então, é a função
do gerente operacional e do financeiro e do superintendente ir atrás de dinheiro novo para o condomínio, porque senão botar tudo nas costas do lojista, né? Então, quanto mais dinheiro novo entrar, do nada, né? É melhor, porque, pô, eu quero fazer uma melhoria no jardim, e aí, se eu, no orçamento no dia a dia, não tem condição. Então, pô, espera entrar uma grana extra aí, que eu faço uma reforma no jardim, faço ali um negócio e tal. Então, isso tem. É uma negociação muito assim, o pessoal da área de promoção, o operacional, o financeiro, fico brigando ali, cada um para defender o seu, né? E o superintendente arbitra, né? Arbitra essa disputa aí por recurso, né? Você tocou no assunto da âncora. Eu queria só que você falasse um pouquinho, porque tem muita gente que não está dentro desse meio de shopping e não sabe o que é uma âncora. Então, eu queria que você falasse o que é uma âncora e se a academia é considerada uma âncora hoje. Eu costumo muito mais usar hoje o termo de ancoragem, né? Porque âncora é loja âncora, mas tem coisa que não é uma loja. Às vezes, a localização é uma ancoragem. Se você pega um shopping, dois shoppings iguais, e um está dentro de um bairro altamente povoado, muito verticalizado, e o shopping está ali no quintal desses prédios, quer dizer, a localização é uma senhora ancoragem, porque as pessoas tropeçam no shopping no dia a dia. Diferente de um shopping na beira da estrada, que a pessoa tem que deslocar muito para ir, tá? Então, ancoragem é tudo que gera tráfego. Né? Tudo que puxa tráfego. Então, vamos para um desenho tradicional de um shopping, o mais básico. Você tem duas lojas âncoras nas extremidades, elas geram tráfego, e entre as duas eu salpico de lojas pequenas. Então, no tráfego entre uma loja grande e outra loja grande, um supermercado na ponta... engraçado, você colocou isso agora que eu realmente percebo isso. Geralmente tem uma Riachuelo de um lado, uma C&A do outro, você tem que esse é o atravessar conceito. tudo. Então o modelo mais simples é duas lojas, vamos botar um supermercado na ponta e uma loja de departamento na outra ponta. Então, como as duas geram tráfego, uma hora alguém vai sair de uma loja para ir para outra loja. E aí, nesse meio do caminho, ele tropeça nas satélites. Esse é o conceito básico, o mais simples possível de um shopping. Todo desenho de shopping, por mais sofisticado que seja, bebe dessa fonte. O formato é T, o formato é em O, o formato é em um 8, né? Mas você põe justamente as ancoragens nas extremidades e entre as extremidades você põe os satélites, tá certo? Às vezes o shopping põe uma âncora no meio, mas aí ele está reforçando justamente esse trajeto, esse percurso que seria muito longo, ele põe uma operação forte no meio para poder o percurso ficar menor entre uma ancoragem e outra ancoragem. E aí, entre o conceito de ancoragem, entra as lojas âncoras tradicionais, lojas de departamentos, mercado, academia, uma faculdade, né, um colégio, em Goiás chama o VaptVupt, aqui é o Hora Certa, né? Sim. Que é o Poupa Tempo em São Paulo. Então, todos grandes geradores de tráfego, né? Mesmo que em horários, às vezes, não tão coincidentes, né, com o shopping, mas eles são a ancoragem. Mas diz o meu sócio, o Geraldo Rocha, de Goiânia, ele tem que ter cuidado que, às vezes, a âncora pode puxar para baixo. Né? Então, às vezes... Mas por quê? Porque se você pega, por exemplo, quando você tem dois riscos de âncora. O primeiro é um risco de projeto. A gente chama que o shopping está desequilibrado. Você tem um lado ancorado e o outro não. Então, o shopping está, né, pendendo para um lado, tá certo? E o outro risco é, às vezes, você... Com a âncora, você ajuda a matar algumas satélites específicas, tá certo? Você pega uma âncora muito forte, por exemplo, no vestuário infantil, né? Você pode matar algumas operações menores infantis. Se aquelas lojas não tiverem um quê que é só delas. Não, aqui eu vou comprar dessa pequenininha, é mais caro que a Renner, é mais caro que a C&A, mas só aqui que eu encontro a roupa que meu filho veste. Né? Você pega uma Lilica e Tiger, por exemplo, que você não encontra similar, tá? Agora, se for... Aí que tá. Se a loja satélite vender commodity, né? E a âncora também vende commodity, e a âncora tem muito mais capacidade de vender mais barato
a mesma commodity, se eu vendo café na loja pequena e o mesmo café na loja grande, a tendência é a loja grande vender mais café, tá certo? Então, por isso que as lojas pequenas elas têm que encontrar um diferencial para poder fazer diferença. Então, tem que ter cuidado também, às vezes você ancora demais, o shopping ancora demais e termina prejudicando as satélites. Então a academia ela estaria dentro desse conceito É, de ser uma âncora. é uma ancoragem, né? Não é uma loja âncora, mas é um sistema de ancoragem que o shopping usa, né? E aí tem todos os benefícios, né? Você não paga o aluguel no metro quadrado igual, não paga condomínio, né? Eles são subsidiados de uma certa forma, né? Para poder... Porque senão ninguém pagaria um aluguel de 1.000, 2.000 metros quadrados, que é uma loja de academia, pelo metro quadrado de uma loja de satélite, nem condomínio, porque não aguenta, né? Então, os shoppings, fazem algumas concessões para ela. Então, dentro desse conceito todo que você colocou aqui agora com relação à âncora, por exemplo, eu ver uma academia dentro de um estacionamento seria uma coisa errada, vamos dizer assim, né? Porque se é para gerar fluxo em um shopping, dentro de um shopping, você pega e coloca uma loja âncora, né, dentro de um estacionamento, você perde Mas muito. aí tem algumas explicações. A primeira delas é que, antes do fluxo, você tem que gerar um destino, né? O que é isso? Qual é o desafio primeiro de um shopping novo? A gente chama de mudar hábito de consumo. O cara que comprava essa sua camisa, você comprou em algum lugar, vamos supor que antes não tinha um shopping, tá certo? Aí vem um shopping e vende também a camisa. O que é que faz você mudar um lugar que você compra há 10 anos, você compra suas camisas e passar aí para aquele shopping? Vários motivos. Então, às vezes, Então, o shopping ele tem que virar um destino. Então, você passa a ir no shopping para alguma coisa, e aí, no momento que você quiser comprar a camisa, você lê, pô, já vou no shopping mesmo. Então, você pode ir para a academia, que pode estar no estacionamento, todo dia, 3 vezes por semana, e a hora que você quiser tomar um café, quiser ver um filme, quiser comprar a camisa, você já está no subconsciente seu que você tem que ir para o shopping, porque lá tem as coisas que você faz, entendeu? Então, de qualquer maneira, ele vai gerar um fluxo Vai de qualquer gerar. É modo. porque nem sempre o fluxo é no mesmo tempo. A gente fala assim, os momentos de compra, por exemplo, a mulher que vai fazer compra no supermercado, ela não está pronta para passear no shopping. Tá certo? Eu estou usando aqui a mulher como estereótipo, tá certo? Porque é o principal cliente do shopping. Porque ela vai mais cedo para o shopping, vai para o supermercado, está apressada, tem gelados, né? Tem congelado, tem que voltar para casa. Então, o momento que ela vai no supermercado não é o mesmo que ela vai para o shopping. Quando ela vai para o shopping, ela se arruma mais, ela vai tempo mais livre, né? A não ser que ela deixe para ir ao supermercado no fim. No fim. Então, do mesmo jeito a academia. A pessoa vai para a academia, sai suada, tá vestida de forma diferente, e ela às vezes não se sente bem dali indo para o shopping. Então, ela vai em alguns momentos para a academia, em alguns momentos para o supermercado, e em outros momentos vai para o shopping. Então, os momentos de compra são diferentes. Mas o importante é que o shopping tenha. Porque antes de você gastar o seu dinheiro numa academia, no outro shopping, ou no centro, no outro bairro, é melhor para o shopping que você gaste lá dentro do shopping. Mesmo que o posicionamento, o shopping às vezes até queria botar no corredor, mas não tem espaço às vezes. Então, como a ABL do estacionamento é uma não ABL, né? Porque até então é uma área comum, é uma área desperdiçada em termos de geração de receita e de aluguel. Gera o faturamento do estacionamento, mas não gera aluguel. Quando eu converto, eu pego uma área que não era ABL, que é a área bruta locável, e ela vira ABL. Né? Então, às vezes, é bom para o shopping também. Você falou da mulher, então essa questão da mulher não é lenda, não, né? Não, Realmente a mulher ela é o principal público. É o principal público. É quem sustenta o shopping desde sempre é mulher. Homem, por exemplo, lá em casa é mais. Eu sou fora da curva. Assim, eu que compro das minhas mesas, minhas cuecas, tudo. Mas tem muito homem aí que a mulher que compra a roupa dele. Tá certo? Então compra para si, compra para o filho, compra para o marido. Então a mulher é realmente o grande público. O shopping deve muito às mulheres. Tem algum custo, voltando a essa questão do condomínio, tem algum custo no condomínio que
pode passar desapercebido para um lojista, se ele está pagando e nem está sabendo que está pagando aquilo? Tem. Por exemplo, coisas que são do comercial, por exemplo, tá certo? O shopping pode pendurar lá na conta de telefone os telefones dos consultores comerciais que ligam para a lojista para poder vender loja, e isso os lojistas podem pagar sem perceber. Ah, chegou a conta do telefone aqui da Viva, Junta tudo é aí. 2.000, aí quem são esses? Aí tem que auditar. Esses números quem usa? Aí o financeiro, ok. Mas se for comercial, não é para pagar. Mas tem. você fala de auditar, mas isso é quase impossível, né? Porque, por exemplo, existe alguns shoppings que têm as associações, né, de lojistas. Uhum. Inclusive, a gente paga mensal e tal para manter aquilo ali. Mas eu vejo, por exemplo, as dos shoppings que eu tive e que tinham essas associações, que eles não faziam absolutamente nada, cara. Às vezes o presidente da associação né, Não dizer, tinha nenhum benefício. Pelo contrário, só tinha taxa para pagar todo mês. porque é o seguinte, a associação, existe o conceito das primeiras associações, que é a associação briga com o shopping, tá certo? E aí isso foi mudando com o tempo. A associação tem que ajudar o shopping a ser promovido, né? Porque todo mundo sai ganhando, tá certo? Então, tem uma linha tênue aí onde é defesa dos direitos do lojista e onde começa uma confusão, por exemplo, tá certo? Então, muitas associações não entram nessa seara, mas tem outras que entram, brigam mesmo com o shopping. Um aliado que o lojista pequeno tem são as franquias e as grandes redes, porque elas não são passadas para trás facilmente, né, pelo empreendedor, né, porque elas acompanham mais, porque elas conseguem mensurar na comparação. Peraí, se eu tenho uma loja de 30 metros quadrados em Brasília, Ela tem dados. que o condomínio é 1.000, por que a outra é 2.000? Eu quero ver. E aí ela vai investigar. Eu já fiz auditoria em shopping, a parte operacional, contratado por um grande. Ele nem pagava aluguel, porque ele era um supermercado que era dono da sua loja, mas ele pagava o condomínio, ele achava o condomínio caro. E nós achamos muitos absurdos, né? De coisas que não eram para estar na conta do lojista, né? Nossa. E estava, tá certo? Uma delas é o que eu falo muito, é a questão das despesas comerciais. Né? Não é para estar nada no condomínio, né? As outras despesas, por exemplo, a questão da pesquisa, né, auditoria, já é mais gritante. Eu botar isso no condomínio chama muita atenção. Mas tem coisinhas assim, como conta de telefone. E tem coisas que assim, é tão irrelevante, consumo de água, né? A rigor, por exemplo, lá o garrafão d'água que fica na sala dos consultores comerciais, não é para ser pago pelo condomínio. Na prática, talvez seja pago, mas aí é um valor irrelevante. Mas o condomínio está pagando indevidamente, né? Pela lógica, né? Tem que sair direto da conta do comercial, que é do empreendedor. Para o cara ver isso, você tem que ter muito detalhe ali, que normalmente ele não tem acesso a isso. Passa batida. Tem um conceito de shopping híbrido, né? É. E a gente até falou um pouquinho, não era nem do híbrido, né? Disso, da questão da China e tal, porque tem alguns shoppings. Eu queria que você falasse o que são esses shoppings híbridos e se você acha que realmente no Brasil isso também vai acontecer e é uma tendência. Eu digo que mais que uma tendência é uma obrigação. Acho que no futuro todos os shoppings serão híbridos. Né? Eles têm que ser híbridos, certo? Porque nenhum shopping vai sobreviver se for brigar contra o digital, tá certo? Então, os shoppings, eles têm que, de alguma forma, aprender a conviver, e aí está um pouco do artigo que eu escrevi recentemente, né? Que a relevância das marcas precede a relevância dos shoppings, porque quem tem que começar o movimento de abraçar o digital é a marca. Tá certo? Então, a marca é que tem que conversar com o seu público e atender o seu público através de vários canais, né? Físico e digital, né? Telemarketing, por tabloide, por qualquer coisa, né? Então, o shopping, ele tem que trazer essas marcas que melhor operam no digital. Então, no futuro, todas as marcas serão híbridas, ou praticamente todas, né? Então, tem algumas operações que não são, eu chamo brincando, não são internetáveis, né? Não são digitalizáveis. Então, se você vai cortar o cabelo, né? O marketing, né, pode ser feito digital.
mas a entrega serviço, não. né, do serviço tem que ser físico. Você vai, então, sobrancelha, podologia, né, muita coisa de educação, de saúde, né, que o shopping está também abraçando. Porque você tem... quando você estuda canais de venda, você tem os canais onde o cliente sabe de você, tem os canais onde o cliente compra de você e tem os canais onde o cliente recebe de você, tá certo? Então você pode ver um anúncio no outdoor, por exemplo, então o canal é físico, né? Você vai na loja física, então e você compra e o cara manda entregar na sua casa. Então você tem três momentos diferentes que você relaciona com o lojista, né? Um, você soube dele pelo outdoor, outro, você comprou dele na loja, você vai comprar, por exemplo, um guarda-roupa, né? Mas você não recebe o guarda-roupa, você não leva nas costas, né? Você recebe ele em casa. Então, são três experiências. O que as marcas têm que fazer é aproximar cada vez mais o digital para fazer tudo, só que nem tudo pode ser feito. Você não entrega um guarda-roupa, né? Pela internet, como você compra um curso pela internet, né? Então você pode comprar pela internet, mas a recepção é física, né? Então as lojas elas têm que ser híbridas, né? Quanto mais híbridas, então melhor nesses três canais, né? Três formas de relacionamento: o conhecimento, a aquisição do produto ou do serviço e a entrega do produto ou serviço, tá certo? Quanto mais digitalizar isso, melhor. Então, todas as marcas estão indo nesse sentido e os shoppings vão naturalmente ir também nesse sentido. Então, o shopping híbrido, antes de ser uma tendência, é uma obrigação que deriva primeiro das marcas, né? E aí chega no shopping. E aí, claro que o shopping tem que criar... onde que o shopping pode digitalizar, né, as suas coisas? Ele pode criar programa de relacionamento, tá certo? Programa de um cartão, um private label do shopping, que pode dar pontos, a questão dos sorteios, né? Várias experiências. Então, o shopping pode, por exemplo, ajudar o cliente a se encontrar melhor quando o shopping é grande, a pessoa... Onde que eu estaciono melhor, mais perto da Renner? É uma coisa que o shopping, por exemplo, é difícil hoje de ter essa ajuda, né? Se a pessoa não conhecer o shopping, ela estaciona em qualquer lugar, né? Porque nenhum site de shopping, nenhum aplicativo ensina isso, né? Onde é que eu quero ir para a Renner? Onde é que eu estaciono? Nenhum shopping fala isso, né? Mas é uma oportunidade, tá certo? Então, os shoppings melhorarem a forma de conhecimento do cliente sobre si, né? Sobre o shopping, como é que eu interajo com o shopping, esquemas um programa de relacionamento digital, né? Então, até para poder pegar o pessoal mais novo, né, que já anda com o celular na mão, como é que eu posso interagir? Locais instagramáveis, né? Eu sou do tempo que era proibido tirar foto em shopping. Nossa, né? existiu isso mesmo. Era. Se você fosse se posicionasse em frente a uma loja, fosse tirar verdade, foto, o segurança ia, porque era proibido. Eu tirei muita foto escondido, né? Eu fingi que estava com um amigo, botava a loja aqui atrás, né, de mim, e aí a pessoa tirava foto, né, de mim, mas eu queria foto da loja, né? Eu sou dessa época, eu gravo né? muito conteúdo dentro de shopping, né? Então, assim, e às vezes eu vejo que o segurança, eu tô gravando, ele fica me olhando assim, mas ele não me aborda. Não pode mais fazer, porque senão vai parar todo mundo, né? Quer dizer, tanta gente hoje faz o passeio dentro de shopping, inaugurou esse shopping aqui, aí vai falando bem, vai falando mal, mas está lá, ninguém pode prender mais. Então, então, os shoppings podem melhorar a forma de se relacionar com os clientes, em vez de ter um site estático, né? Estanque ali, e tentar fazer coisas mais dinâmicas. Ele pode também criar plataformas para ajudar os lojistas, principalmente os pequenos,
a vender pela internet. Por exemplo, o live commerce, né? Que na China é muito usado. É você fazer eventos com marcas ao vivo, e enquanto a pessoa está assistindo, ela pode decidir comprar uma camisa, um vestido, ó, né? É o live commerce, que é uma tendência obrigatória para as marcas. Para a marca é difícil fazer sozinha, né? A Renner pode fazer um live commerce, mas uma loja uma loja que tem duas operações é difícil fazer, tá certo? A infraestrutura e tudo, a dedicação. Mas se o shopping fizer, ó, eu vou fazer agora com 20 lojas. Na outra semana é com mais 20 lojas. Vai ser só moda feminina. É só, né? O shopping não faz os desfiles, né? Então, é o começo. Quer dizer, você pega o desfile, puxa um pouquinho mais, vira live commerce. Então, isso é o shopping híbrido, né? Que todos têm que caminhar para atingir esse novo patamar, né? Vamos dizer assim. Mas você não acha que tem uma briga aí de conceito? Eu te falo isso por quê? Porque, por exemplo, você paga percentual, né, de venda. Então, você colocar um cara lá que ele é híbrido, ele faz venda pela internet. O shopping, ele vai querer comer um pedaço disso daí. Claro. Então, assim, e para o cara, às vezes não é interessante falar, pô, por que eu vou pagar para um shopping um percentual de uma coisa que eu estou vendendo na internet e não estou vendendo dentro do shopping? Aí é uma discussão que uma hora vai chegar a um acordo. Eu lembro quando começou o comércio eletrônico, né? O comércio eletrônico das lojas, como Loja Americana, Casa Bahia, teve alguns desafios. O primeiro desafio foi a integração do estoque. Então, por exemplo, uma TV estava sobrando no e-commerce, mas faltando na loja. Isso é inconcebível hoje, tá certo? E você ter estoque sobrando, estoque faltando, é o estoque. Se você o vendo por um ou pelo outro, tem que vender. Então, eu posso estar olhando uma TV agora na loja e daqui a meia hora ela não está mais disponível, porque alguém comprou ela, porque as lojas estão atrás do conceito do last mile, né? A última milha. A loja tem que estar mais perto possível do consumidor. Então, hoje, a disputa entre o comércio eletrônico não é mais só preço, é preço e entrega. Quem entrega mais rápido, tá certo? Então, as lojas também são pequenos centros de distribuição, tá certo? Então, esse foi o primeiro desafio, integrar os estoques. Depois veio o desafio dos comissionamentos. Como é que eu vou penalizar um vendedor que às vezes faz todo o trabalho de mostrar a TV e o cara volta para casa e compra pela internet? É sacanagem, né? Então, aí eles fizeram, por exemplo, o Boticário. O Boticário entrou com a venda também pela internet. Pô, e a loja que estava no bairro? Então, através de você consegue identificar, através do CEP, de onde é aquele comprador e eu fazer alguma coisa para a loja mais próxima, por exemplo, tá certo? Então, do mesmo jeito, essa discussão de quanto o lojista tem que pagar pela venda no e-commerce é uma discussão que vai ser, uma hora, ser resolvida. Ele, por exemplo, ele pode pagar 10% pelas vendas feitas físicas e pode pagar 5% pelas lojas online, pelas vendas online, certo? Então, é fácil se chegar a um consenso, tá certo? A grande questão é, o que é que o shopping me ajuda para eu vender? Se o shopping não faz nada, aí o lojista tem razão. Peraí, eu vou vender toda a minha venda pelo esforço meu, o que é que eu tenho que pagar para o shopping? Mas hoje existe. Tá isso, certo? né? Ou existe. Por isso que eu digo que o shopping tem uma obrigação de ir em direção a ser híbrido, porque ele tem que arranjar forma do lojista para ele ficar na dúvida. Peraí, se eu sair do shopping vai me prejudicar? Vai. Se vai, Porque então... às vezes é melhor ele sair. Então, é melhor ele sair. A venda dele for online for maior, vou sim, embora. Mas esse custo. Mas é maior por quê? Quer dizer, tem um componente da venda dele que o cara, ele vende muito pela internet porque gera confiança no consumidor. O consumidor vê a loja dele no shopping. Tá certo? Esse cara existe. Se a minha mercadoria vem com problema, eu sei onde eu vou botar, fazer um barraco lá. Eu vou reclamar e tal. Então, numa tendência, né, que você vê aí, tem tantos golpes aí pela internet, o cara comprar e não receber,
é um risco grande, né? E ainda tem, né? Então, existe um componente que ninguém consegue medir isso com precisão, mas existe, que o fato dele ter uma loja física ajuda a ele vender mais online. E tá Pela segurança que você pela tá falando. segurança, uma série de coisas. E está aprovado desde que começaram as lojas eletrônicas, Americana, Casa Bahia, então, as lojas que mais vendiam online eram as lojas que mais tinham loja em shopping. Ou tinha mais lojas físicas, né? Em shopping e físico. Por quê? Porque cria a questão da segurança, né? Você pegar uma loja completamente online, ela tem que ralar muito para criar uma reputação, né? Por isso que teve uma empresa, se não me engano, acho que foi a Decolar, não me recordo agora que era de viagem, que teve aquele boom, daquele 1, 2, escândalo. 3 milhas. É 1, 2, 3 milhas. Essa foi que quebrou, né? Foi. Tá um processo De de recuperação, né? de liquidação aí. Mas aí logo depois que isso aconteceu, Bernardo, eu acho, se não me engano, acho que foi a Decolar que eles começaram a abrir lojas dentro de shopping. E eu acho que era justamente para isso, para que as pessoas tivessem essa segurança de falar, cara, olha, Você vê que eu vou comprar aqui, mas tem uma loja ali que eu posso ir lá reclamar. uma da estratégia da CVC, por exemplo, que cresceu muito em loja de shopping, é isso, assim, é ter um vínculo. Porque às vezes a pessoa quer conversar, eu estou em dúvida se eu vou para o Rio, se eu vou para Porto Seguro, se eu vou para Fortaleza. Fazer isso pela internet é um negócio muito, né? Então tá ali, tá um consultor de vendas, ele é muito mais fácil. Então, então há esse componente de que o shopping ajuda, o fato dele existir dentro de um shopping, né? O fato dele existir fisicamente já ajuda, tá certo? O fato dele existir no shopping, né? Aí tem que ser visto, né? Aí ele pode estar no shopping pela questão de segurança, porque não vou pôr minha loja na rua, por exemplo. Eu vou querer atender até sábado, 10 horas da noite, eu vou estar na rua? Não, vou estar no shopping, que é mais seguro, tá certo? Então, existem alguns benefícios aí, nem todos mensuráveis, mas existem. E o shopping tem que usar isso a seu favor para negociar. Então, como eu falei, pode não ser o mesmo percentual, tá certo? Né? Por exemplo, em cinema, a gente cobra um percentual sobre a bilheteria e um percentual sobre a bombonière, porque a bombonière tem mais margem. Então, eu posso cobrar mais da bombonière. Já a bilheteria, que é repartida com o produto, né, distribuidor, né, os royalties, uma série de coisas, a margem é menor. Então, usando esse princípio, eu posso cobrar um percentual menor sobre as vendas online e um percentual maior sobre as vendas físicas. Acho que facilmente pode ser resolvido, mas ainda eu acho que vai demorar um tempo, vai ter muita briga antes de se resolver. Mas eu acho que vai resolver. Vai resolver. Queria fazer uma pergunta, como é que um lojista ele consegue negociar melhor, por exemplo, um aluguel quando ele vai entrar num shopping? Tem alguma cartilha para isso, vamos dizer assim, nesse ponto? Existe uma conta, né, e um conceito que está baseado no bom senso, que é o seguinte: quem paga a conta é a venda, tá certo? Então, o shopping tem uma expectativa que o cara vai vender 1 milhão e o cara pode mostrar por A mais B que vai vender só 500 mil. Tá certo? Eu disse, olha, se eu vou vender só 500 mil, eu não posso pagar a conta de que 1 milhão pagaria. Então, eu acho que o grande conselho que eu dou para os lojistas é se apropriem dos números do seu negócio. Saiba defender o seu negócio, tá certo? Com dados, tá certo? Pô, por que é que eu vou vender 1 milhão se toda loja da rede vende 500, por exemplo? Tá certo? Por que essa aqui vai pintada de ouro? Tá certo? Então, se ele tiver segurança com relação a esses números, ele pode fazer suas pesquisas, pode apertar. Às vezes, aí, como falando de franquia, às vezes o franqueador também enche a bola, né? Para vender a taxa de franquia e tudo. Então, ele tem que ter cuidado com o franqueador. Pois é, isso era até uma pergunta que estava aqui para eu te fazer. É. Então, eu ia te perguntar se era melhor o cara, uma franquia, negociar, ou o cara que está comprando a franquia. Então, nesse ponto de vista, o cara que está comprando, às vezes é melhor ele fazer essa negociação, talvez, porque a franquia, igual você falou, ela pode encher a bola e falar que você vai vender. Vai vender horrores aqui e tal. Não é uma realidade. A franquia deveria ser usada como um apoio para ele, né? E não o contrário, né? Quer dizer, a franquia tem muito mais força
e conhecimento e mais dados para negociar com o shopping, né, Sim, certo? Do que o cara, viu? O cara né, é o primeiro negócio dele, está entrando numa franquia justamente porque, pelo né, know-how, né? Ele vai pelo, saber, ele tem que pelo saber o que ele know-how. vai vender, o que Então, não a vai. franquia vai dizer, espera aí, todas as minhas lojas não vendem mais do que 2.000 por metro quadrado. Porque essa aqui, você tá fazendo as contas aqui com 3.000 reais o metro quadrado, entendeu? A franquia é quem mais tem condição de fazer. E aí o futuro franqueado tem que fazer com que a franquia, né, prove também para ele, entendeu? Assim, para ele não entrar assim, pô, eu vou vender aqui, não, morrer de ganhar dinheiro, não, tem que ter cuidado, né? Então, claro que falar é mais fácil, mas eu concordo que o franqueado, primeira viagem, ele fica muito vulnerável, né? A primeiro negócio dele, Sim. tudo que a franquia disser, ele tende a acreditar. Então, esse conselho do dia, seja cético. Ainda mais em shopping, né? Seja cético com a franquia, seja cético e desconfiado com o shopping e vá para os números, tá certo? Quem paga a conta é a venda. Se você acha que não vai vender, por isso que os shoppings começaram a usar o conceito dos aluguéis progressivos, o aluguel escalonado. Olha, eu não tenho tanta segurança no primeiro ano, então eu vou pagar só 3 mil. No final do ano, né, a gente avalia depois de 12 meses, se tiver uma venda boa, eu aumento de 3 mil para 5 mil, um aumento real. Mas não Tá tem, se certo? tiver uma venda boa, na verdade, o contrato tá lá que vai passar para 5 mil. Você vendeu, não vendeu? Né? Não, mas aí que tá. Alguns, eu já fiz contrato, por exemplo, que o cara, quando tem Tem venda, condicionado a venda? venda sazonal, ele quer, ó, eu vou fazer minha venda anual, tá certo? Aí, final do ano, a gente apurava a venda dele no ano, né, no período de 12 meses, que ele já passou do janeiro até o dezembro, né? Ele apurou o ano, então a gente aplica um aluguel percentual para o ano, desconta o que ele pagou e ele pagaria a diferença caso atingisse, entendeu? Então, assim, a hora de botar, né, como falo no Ceará, botar boneco, né? Não sei se essa expressão, botar boneco é fazer bagunça, é exigir e tudo, é a hora do contrato. Entendeu? Porque depois que ele assina o contrato, ele fica difícil. Pois é, um outro Tá cenário certo? seria a renegociação de um contrato. Mesmo com números, é muito difícil essa negociação, né? Às vezes você tem uma, um desconto temporário, vamos colocar assim, você consegue, mas você conseguir mudar aquele contrato Não, durante ele, eu acho muito difícil, né? não é para ser tão difícil, porque assim, contra números não há argumentos, tá certo? Então, se está provado que o cara não está sonegando, de fato tá vendendo mal, e pode até ser culpa dele, né? De quem é a culpa o cara está vendendo? Pode ser culpa do produto, da operação, do atendimento, do preço, do shopping, pode ser um misto de tudo, tá certo? Então, se está provado que o cara vende mal, quer dizer, não é negócio nem para ele nem para o shopping. Então, se não chegar a um consenso, tem que sair do shopping. Não tem que ficar perdendo dinheiro no shopping, entendeu? Teve caso de uma lojista de uma cidade aí, que ela tinha uma loja no shopping, e ela me chamou para eu olhar os números dela e disse, ó, sai do shopping hoje. Ela, não, mas eu vou sair, assim, a perda, né? Né, o pessoal vai achar que eu estou quebrado, mas você vai ficar pagando para cá, então converta a sua loja num quiosque, faça alguma coisa, tá certo? Mas você vai ficar perdendo dinheiro. Está provado que você não vende, tá certo? Ou vende o que você deveria vender. A questão é que o seu custo não está adequado à sua venda, tá certo? Então, a relação custo de ocupação, né, absoluto versus venda, que dá o custo de ocupação relativo, tem que justificar. Eu falo assim, a venda é uma pizza. Você tem uma fatia que é o produto, uma fatia que é o seu lucro, uma fatia que é o custo de ocupação, uma fatia que é o empregado, né? Fatia que são outras despesas. Então, se essa fatia do shopping está ficando grande demais, tem alguma coisa errada, assim, nas duas pontas, ou uma ou a outra, ou as duas, certo? Ou a venda está pouca, e aí tem que ver onde é que está. Às vezes o modelo de negócio está errado. Às vezes passou a fase da paleteria, né? Passou a fase do iogurteria, passou a fase da temaqueria, tá certo? Às vezes passou a fase daquele produto. Então não tem mais sentido você
insistir, Fica tá certo? brigando. Ficar brigando, entendeu? E às vezes você tem um erro de produto, de grade, de atendimento, de uma série de coisas. Você tem de ver se de fato você chegou a um limite de faturamento e se e o custo de ocupação não for condizente, ou o shopping negocia ou a pessoa tem que sair. Não tem, né? Não tem mágica. Não tem mágica. Então, não é para ser tão difícil, né? Se houver um bom senso, porque o lojista não pode ser uma crônica de uma morte anunciada. Se o shopping está vendo que o cara tinha que vender 100 mil, está vendendo 30, o cara vai morrer, tá certo? Então você vai, é igual o cara tá no UTI terminal, uma doença incurável, você vai ficar esticando ali por quê? Às vezes eu concordo que há um distanciamento, às vezes, da gestão pro empreendedor. Então, o empreendedor é sacana. Aí o empreendedor não está nem sabendo daquele detalhe, né? Porque ali é o superintendente, ele está tentando se segurar, porque vai perder. Eu acho que tem muita desconfiança também dos dois de dois lados até. lados, entendeu? O lojista chega lá, o cara fala, pô, esse cara tá me Me enrolando, o cara enrolando, ganha entendeu? dinheiro, a venda dele não é essa. Eu falo muito brincando que tem quatro tipos de lojista, né? Eles têm um lojista competente e honesto, que é o sonho de todo shopping. Mas você tem um competente desonesto, você tem o incompetente honesto e o incompetente desonesto, Nossa. que é o, tá certo? Só que leva tempo para você saber quem é quem, tá certo? Às vezes você tem um relacionamento de 2 anos para saber que o cara, né, é de um jeito. E às vezes o cara passa por fases, né? O lojista separa de sócio, briga com esposa, separa. E aí a loja dele se ressente disso, né? Porque ele deixa de cuidar e tal. O cara entrega a loja na mão de gerente e viaja, e o gerente faz uma confusão, até rouba. Né? É um investidor, né? Tem Que de tá nem tudo, aí, só quer- tem de tudo, tem de tudo. Que produto que você, nessa sua vivência aí de milhões de anos dentro de shopping, você fala assim, esse produto ou esse segmento não dá certo em shopping. Já vi 200 mil entrar e sair, não dá certo. Te Rapaz, peguei agora. ela me pegou, me pegou. Todos os segmentos potencialmente são bons para o shopping. Às vezes, é um erro de posicionamento do mall, por exemplo. Às vezes, por exemplo, você pega uma farmácia, vamos botar aqui no Pátio Brasil, você põe a farmácia no último piso, tá certo? Em vez de logo na entrada, quer dizer, é um segmento bom que você pode quebrar apenas por questão de posicionamento, entendeu? É, um, Por exemplo, eu falo do açaí. Meu ponto de vista, eu falo, refalo e falo para todo mundo, porque durante os 20 e tantos anos que eu fiquei dentro de shopping, eu vi 200 mil operações de açaí, entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Vi marcas enormes aí. mas Entrar e sair, aí tá? eu vou voltar porque eu falei no meu artigo lá. Você tem a relevância do produto. Antes da relevância das marcas, você tem a relevância do shopping lá no final, no meio você tem a relevância da marca e antes da relevância do produto. Quer dizer, açaí é um produto que a pessoa deixa de consumir? Não. Pessoas comem açaí, tomam açaí, né? Eu adoro açaí, né? A questão houve uma proliferação de açaís, certo? Então, era uma cidade que era para ter 30 operações, tem 200, tem 300, tem 1.000 operações. Tem os Que clandestinos. tem os clandestinos. Não, eu vi um dia desse uma matéria onde o pessoal simula o açaí, colocando uma massa disso, com gordura, com não sei o quê, dá um corante, fica cor de açaí, e não é açaí, entendeu? Então, o produto é relevante. Agora, um açaí não sustenta uma loja, tá, em um shopping. Eu bato muito nisso. Tá certo? Um açaí sozinho. Por isso, porque você não toma açaí o dia inteiro. Você tem momentos que você toma açaí. Tem a questão do shopping ser frio também, que a gente coloca muito, que vai tomar açaí num lugar que já está gelado. Se bem que lá fora, em Buenos Aires, as heladerias, né, as sorveterias, vendem mais no frio do que no calor. Me falaram isso também. Porque como é um alimento calórico, né? Quer dizer, você tende a ter mais energia até para combater o frio. Mas, enfim, é uma discussão aí técnica, né? Então, o que é que acontece? Às vezes, uma operação que caberia muito bem em um quiosque, pagando 2 mil por mês, o shopping empurra ela numa loja,
para pagar 10 mil por mês. Aí o cara não aguenta, entendeu? Então tem vários fatores. Então tem um excesso de oferta, tem a inexperiência, inclusive de marcas franqueadas, franquias, que veem a franquia como um jeito de ganhar dinheiro, mas o cara não é especialista em açaí, tá certo? E ter a marca dele dentro de um shopping é maravilhoso. Exatamente. É um outdoor ali, né? Uma vitrine e tal. E para poder pegar outros futuros franqueados, entendeu? E às vezes os custos estão mal dimensionados. O cara pode estar num quiosque e estar numa loja, tá certo? Mas que o produto açaí cabe no shopping, com certeza. A questão é como, né? O tamanho, os custos, tá certo? Às vezes o operador ele junta, por exemplo, o açaí com o sorvete, né? O açaí é vendido junto em uma cafeteria, né? Que o cara vende café e tal. São formas que a operação tenta pegar o que mais relevante tem em cada produto. Pô, açaí é bom eu ter? É bom eu ter, mas o açaí não vai pagar minha conta sozinho, tá certo? Então... Dentro do shopping você vê diversas operações que não se intitulam lojas de açaí e vendem E açaí. vende açaí, tá certo? Então, Né? é muito difícil, ainda tem essa coisa. Aí o cara, outro dia eu vi um comentário num vídeo que eu postei que o cara falou assim, pô, pra que eu vou pagar 30 reais no açaí dentro do shopping se eu saio na esquina tem um cara vendendo ali dentro do carro por 10? Não vou. Tem um exemplo que eu comento muito sobre o segmento de alimentação. Você tem ali, por exemplo, o Brasília Shopping, que tem várias lojas excelentes de alimentação, e você tem o ID, que também tem várias lojas, você tem Madeiro, você tem Camarão, você tem, né? Você tem o Mangai. E aí, naquele espaçozinho entre os dois shoppings, sempre tem um ou dois caras com um porta-mala aberto, com, né, um isopor gigante, vendendo marmita lá, né? Ou seja, porque muitos funcionários das torres ou dos próprios shoppings não podem comer no shopping todo dia. Então, é um nicho de mercado, né, um produto a baixo custo, uma marmita de 12 reais, 15 reais, tudo. Então é o seguinte, eu diria que não existe nenhum produto, até assim, eu que não sou armamentista, mas até arma você pode vender. Poderia vender, se fosse autorizado, ter a loja para vender no shopping, entendeu? Como tem. Porque é o seguinte, a renda, né, de uma família é distribuída em diversos itens, e quanto mais itens o shopping conseguir abocanhar, melhor. Quer seja não só varejo convencional, mas você pega, por exemplo, carro. Carro não está na relação do varejo convencional. Ele é um complementar. Tinta para carro, mais ainda. Mas uma loja que pode. Um shopping pode ter uma loja que vende tinta para carro? Pode. Tá certo? Onde não tem isso? Não tem, mas poderia ter. Se ele tiver, pelo desenho dele, um espaço voltado para o estacionamento e põe uma loja da Coral, por exemplo, tá certo? Que é uma franquia boa, e tem outras franquias que vendem tinta, que pode ter no shopping. Não pode ter no terceiro piso, num shopping, o JK Iguatemi, tá certo? Mas um shopping aqui, como, por exemplo, o Nacional, tá certo? Podia ter um voltado para o estacionamento, ou o Parque Shopping, ou o Boulevard, Eu não tá certo? Então, mais um custo altíssimo de shopping. mas aí sim, uma loja que fosse voltada para a rua, ele pode ter um condomínio mais barato. Aí, claro, tudo tem que caber no custo de ocupação. Devidamente negociado para caber no custo, porque uma loja de tinta, né, tem um ticket médio alto. Né? Você pega uma lata de tinta, né, R$ 200, R$ 300, né, tintas especializadas. Então, tem um aproveitamento vertical muito grande, né? Quer dizer, cabe muita venda num espaço pequeno, diferente de uma roupa, né, masculina e tudo. Então, eu não teria nada contra. Agora, tudo é questão de posicionamento. Não vai colocar no mall do lado de uma loja sofisticada? Não vai, né? Mas uma galeria de serviços, né? Pode ter uma loja que venda tinta, não vejo problema nenhum. Vender cartucho de impressora, essas coisas. Que o shopping for abocanhando com o tempo, né? Vou te fazer uma pergunta aqui que é até estranha, mas não sei se você responder. O banheiro de shopping, ele pode determinar se aquele shopping é bom ou é ruim, se o público dele é A, B, C? Pode.
Pode. Eu já falei isso uma vez para um cliente. Falei, o cara falou, pô, não tem nem noção de como é que eu vou determinar se esse shopping presta ou não presta. Eu falei, cara, vai no banheiro. Vai no banheiro É e o vê. seguinte, eu falo muito que o custo, voltando para o condomínio, né? O custo operacional de um shopping ele é definido por alguns fatores. O primeiro fator dele é o projeto. Eu até falei isso um pouco na outra vez. Se o shopping tem 3 pisos, ele é mais caro do que um shopping com um piso só, né? Porque tem elevador, tem escada rolante, tem mais lâmpada, uma série de coisas. Tem subsolo, é mais caro um que não tem subsolo e tal. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é o que eu chamo de padrão operacional. Você pode decidir, por exemplo, lavar o shopping uma vez por ano. Tá certo? Você passa ali uma vassoura todo dia e tal, uma vez por ano você lava. Ou você pode lavar todo dia, no extremo. E isso aumenta ou diminui seu custo, entendeu? Uhum. E o terceiro o tipo do seu público. Eu uso muito, me perdoe aí os ouvintes, né, o exemplo do papel higiênico. Você pode usar um papel higiênico neve, amêndoa, entendeu? Ou você pode botar lá um lixa qualquer, entendeu? Infelizmente, aí E no volume isso tá dá uma certo? Dá diferença. diferença, entendeu? Então, existe um estereótipo que eu não posso mascarar que não existe, tá certo? Um gestor operacional, um cara que é premido, pressionado para manter os custos baixos, e ele está num shopping classe C, ele não vai botar um papel higiênico caro. Ele vai botar um papel higiênico barato. Vai botar um detergente mais barato, um sabão mais barato. Isso é natural. Então, o que acontece? Então, você tem o empreendedor do shopping com o seu arquiteto. Ele pode querer dar uma aparência melhor e fazer um puta do banheiro. Pode. Aí você pode até ter uma imagem falsa. Pô, o banheiro é muito bom e shopping é top, mas o shopping pode ser, né, muito ruim, tá certo? Então pode ser uma questão só de projeto, mas aí na operação você identifica o nível de limpeza, a qualidade né, dos materiais e tal. Então, eu digo que não é um único elemento para você definir se o shopping é bom, mas é um elemento importante. Tá certo? Você olha muito a cozinha do restaurante, né, mostra muito o que é o restaurante, né? Não falar isso. Então, o nível de limpeza, o nível de organização, a aparência. Se você entra num banheiro que está lá as tampas da privada quebrada há séculos, ninguém troca, água no chão. Você entra, tá cheio, sempre tem aqueles sacos pretos amarrando o mictório, né? Né? Ou seja, é uma demonstração de falta de cuidado. Então, shopping classe A, B, é mais raro isso acontecer, tá certo? Agora, os shoppings, né, que atendem, e eu falo muito brincando que no Brasil, tudo que é feito para pobre não presta, né? Se você pega a educação, quando tinha escolas normais, os liceus, que só os ricos tinham acesso, eram excelentes. Quando universalizou a educação, caiu a qualidade. Se o SUS atendesse só os ricos, o SUS era uma maravilha. Mas como o SUS atende a população mais pobre, então é como se é pobre e aceite qualquer coisa. Eu me revolto contra, eu falo isso brincando, eu me revolto contra isso. Quando a gente fez, eu estudei muito sobre mercado na base da pirâmide, né? Quando a gente fez o Mega Moda lá em Goiânia, que a gente estudou muito a região da 44, a gente mergulhou muito na questão do consumo popular. E quando a gente fez o Mega Moda, que foi um sucesso, né? Tem 10 anos, a gente até uma fase que eu peguei emprestado de alguém que criou. É o seguinte: dignidade no ato de comprar, dignidade no ato de vender. Então, o lojista tem que estar num lugar digno para ele vender. Tá certo? Ele não tem que ir por falta de opção. O cara que põe uma banca no meio do sol quente, numa praça, ele está ali por falta de opção. Ele queria estar numa loja com ar-condicionado. Então, ele vai para um ambiente indigno para ele sobreviver. O cliente também vai para Feira dos Goianos, lá um galpão que se né, a mulher for lá quiser ir para o banheiro. Não tem um banheiro decente. Ou seja, não tem dignidade no ato de comprar. Então, eu sempre, de lá para cá, eu sempre procurei pensar, não, tem que ter espaços de que shoppings populares dignos,
tanto para o lojista, feirante, o cara que não tem uma marca, não é franquia e tal, e como digno também para o cliente, que a pessoa possa passar mal, ter um ambulatório, ir no banheiro, ter água, ter uma segurança, ter uma organização e não mínima e não uma bagunça, entendeu? Então, o fato da pessoa o mercado ser para baixa renda, não quer dizer que você entregue um produto ruim, que é a lógica do Brasil, infelizmente. Então, você pode conceber produtos melhores, com dignidade, você não é botar luxo, né? Eu tive uma discussão com um dono de galpão lá que tem galpão na Zé Avelino, em Fortaleza. Zé Avelino é uma região, uma avenida que tem muitos galpões que vendem roupas, né? Como é a 44 de Goiânia e aqui em Tipo, tem um monte de Brasília, banquinha dentro, banquinhas e tal. E eu fui explicar como é que a gente tinha feito Mega Moda, e ele falou, não, mas vocês estão sofisticando demais. Eu disse, olha, não estou dizendo botar uma torneira banhada a ouro no mas é banheiro, quase o mínimo, né? né? Tem que ter um banheiro limpo. Tá certo? É o mínimo. Tá certo? Não é sofisticar, não é botar luxo. Né? Até porque, se você sofisticar demais, passa uma impressão, a pessoa que tem pouco dinheiro para Pode até tirar gastar, público. você pode até tirar público, entendeu? Então, você tem. Mas ele era idoso? Na Só uma medida. pergunta de curiosidade. Como é? Ele era idoso? Essa pessoa que você conversou? Eu vou te perguntar, sabe Não, por quê? era da minha faixa etária, 60 Porque já anos. teve algumas pessoas que eu conversei que realmente elas eram bem mais idosas assim, e eu colocava às vezes tinha uma loja lá e a loja era horrorosa, um lixo horrível, uma porcaria. E fala, pô, que você não dá uma reformada nessa loja É. aí, não dá uma melhorada? Aí eu falava assim, pra que eu vou fazer isso? Eu tô aqui há Tô décadas vendendo, assim, tô né? vendendo bem demais, não vou mexer em nada, vai ficar aí. Esse negócio Tem de isso também. pau aí, esse troço feio. A gente chama o caminho do bezerro, né? Assim, o bezerro passou por aqui, fez a trilha, sempre foi assim. Eu vou mudar para quê, né? É. Vou mudar para. Tem isso. Tem isso mesmo. Bom, pessoal, então a gente vai encerrar aqui agora essa parte do podcast. Então fica mais conteúdo para quem tiver assinatura do canal, que já está disponível aí para vocês. Então assine o canal, que a gente tem mais 1 hora de conteúdo para os assinantes, tá ok? Para quem não é assinante, eu agradeço muito a participação de vocês, de terem visto que esse podcast foi uma aula. E muito obrigado e até a próxima. E não se esqueça, se é franquia, tem que ser de fato.